não está preparado para a eutanásia. Certo? Pelo sorteio, a 3.1 fala primeiro nas considerações iniciais, a 3.4 fala na sequência. Bom dia a todos, bom dia plateia, bom dia nobres adversários. Meu nome é Rodolfo, eu estou representando a 3.1 e nós iremos provar a vocês que sim, a eutanásia é uma medida adequada e com certeza o Brasil está preparado para ela. Primeiramente, cabe definir 3 termos que se entrelaçam nesse debate. Seriam eles ortotanásia, o ato de não prolongar a vida quando não há chance de sobrevida, simplesmente trazem-se as dores sentidas pelo paciente. Distanásia, o ato de se prolongar a vida em um caso terminal, sendo essa prática condenada pelo Conselho Federal de Medicina. E a eutanásia, palavra de origem grega, que significa morte tranquila, seria o ato de abreviar a vida de um paciente que não tem chance de recuperação por livre escolha deste ou de seus familiares. Ao contrário do que muitos pensam, a eutanásia não é um conceito e muito menos uma prática nova. Não existe uma datação certa de quando essa tenha surgido, mas tudo indica que foi na Grécia, quando os gregos utilizavam lei de papoula para atenuar o sofrimento sentido por eles. No entanto, no decorrer dos anos, com a afirmação da Igreja Católica durante a Idade Média, muitos dogmas passaram a vigorar, e esses influenciaram e ainda influenciam grande parte das civilizações que vieram a surgir. Por esse motivo, a eutanásia ficou durante muito tempo no escuro, mas hoje ela volta e volta com força, porque sim, ela é certa. Legalizar a eutanásia no Brasil é privar pelo direito à liberdade previsto em Constituição e ainda conceder mais autonomia ao cidadão. Independente de sua posição em relação à eutanásia, se você seria adepto ou não a essa prática, o julgamento não cabe a você e não cabe a mim. Cabe única e exclusivamente ao paciente e à família deste, pois esses sim estão inseridos na situação e sabem pelo que estão passando. O único dever que está incumbido a nós é o de dar a eles essa possibilidade de escolha. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Gabriel e a gente está defendendo que o Brasil não está preparado para a eutanásia. A gente é da 3.4. A ninguém darei por com prazer nem um remédio mortal, nem o conselho que induz à perda. Este é um trecho do juramento de Hipócrates, o qual todo médico deve passar para exercer sua profissão fidedignamente. O juramento rege a medicina desde a antiguidade clássica até os dias de hoje. Como podemos quebrá-lo em prol da eutanásia? A palavra eutanásia vem do grego eu, bom, e thanatos, morte, ou seja, o mito de que através da assistência de um médico, o paciente poderia morrer. Como podemos saber a sorte do futuro do paciente quando podem existir erros clínicos, quando pode existir interesse pessoal por detrás da morte no paciente? E com uma saúde precária como brasileira, como podemos confiar mais essa responsabilidade aos médicos? A eutanásia traria problemas em todas as esferas, política, social, filosófica e religiosa. E, como nós iremos provar, ela vai contra uma bioética milenar e traria uma série de entraves políticos polêmicos. E, para finalizar, se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrando para sempre entre os homens. E se eu dele me afastar ou infringir, o contrário me aconteça. Muito obrigado. Eutanásia não. 2 minutos para conversar, 2 minutinhos para a organização e a réplica que Vai, Chapiesse! Vai, Chapiesse! Vai, Chapiesse! Vai, Chapiesse! Bom dia a todos, eu sou a Amanda, junto com o meu grupo da 3.4, e a gente defende que o Brasil não está preparado para a eutanásia.
Primeiramente, não podemos comparar nossa realidade com filosofias que aconteceram há mais de 2000 anos antes de Cristo e com a Idade Média, que era controlada pela Igreja Católica, visto que agora o nosso Estado é laico. Viver não é uma opção, é um dever defendido pelo artigo 5º da Constituição e que também é um direito real e social. A eutanásia fere tal direito por fazer o indivíduo depender da ação de outra pessoa. Então, basicamente, a eutanásia fere o direito social de defender a vida, fere o direito de ir e vir por a pessoa não ter a plena capacidade de escolha e fere também o juramento de um médico para ir contra tudo que ele jurou quando ele se formou. Luiz Durso é um advogado criminalista, mestre e doutor pela USP, e ele diz que a vida é nosso bem maior e não pode ser suprimido por ninguém. Afinal, socialmente, é mal visto que a vida de um inocente seja disposta para poupar o sofrimento e despesas de seus parentes. E também não se pode usar o argumento de que os médicos fizeram tudo o que podem, porque não existem tantos hospitais de excelência no Brasil. Existem quantos? Sírio-Libanês, Albert Einstein, quantos mais? E também porque a mesma coisa para a tecnologia. O Brasil não está preparado, tanto por questão de saúde, corrupção e social. Obrigada. Eu vou vir pra ter palma, cara. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de salientar sobre o argumento do meu colega, o juramento. Primeiro, nesse argumento não é citada a eutanásia. Segundo, não é obrigatório o médico recitá-lo. E terceiro, ele não vale há mais de um século, ele já foi atualizado. Bom, eu e meus colegas da 3.1, Isabela, meus colegas da 3.1, estamos aqui a favor da eutanásia. Bom, a morte é o destino inexorável de todos. Caminhamos em sua direção desde o dia em que nascemos. Apesar de pouco pensarmos nela, não há quem não almeje um fim de vida tranquilo e sem sofrimento. É por isso que estamos aqui, para afirmar que sim, o Brasil está preparado para a eutanásia, assim como a sociedade tem direito de escolha, tem direito dessa prática. Bom, cabe salientar que nós, seres humanos, somos animais endotérmicos e homeotérmicos, de modo que fica perceptível quando morremos, diferentemente dos animais de vida latente, que apesar de parecerem mortos, não estão. Nesse sentido, vemos que o que difere nós de todos os outros seres vivos é que enquanto nós traçamos metas e temos objetivos a longo prazo, os outros lutam todos os dias pela sua sobrevivência. Portanto, a partir do momento em que temos que nos esforçar para continuarmos vivos, perdemos a essência da nossa humanidade, que é a vida, e nos tornamos meros sobreviventes, nos igualando a todos os outros animais. E a eutanásia já é praticada nos outros animais. Portanto, ela se torna completamente aceitável quando estamos em estado terminal. Cabe ressaltar que para o patologista e professor de bioética da Unifesp, a morte é um preço que deve ser pago para a livre da dor. E a hipocrisia é negar que a eutanásia seja praticada no Brasil. Portanto, na situação em que estamos, o médico se vê sob a espada da justiça. E é isso que precisamos reverter. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de começar citando um trecho do juramento do Hipócrates atualizado, que diz: nunca servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. E é isso que a eutanásia é no Brasil, um crime. A prática da eutanásia não é um método nada simples. Além de envolver processos psicológicos e jurídicos muito avançados, a eutanásia requer, antes de tudo, uma boa estrutura e profissionais qualificados. Levando em consideração que a população brasileira vem aumentando, era de se esperar que agora teríamos mais hospitais no Brasil. Mas não. Segundo a Federação Brasileira de Hospitais, o número de leitos vem diminuindo. De 2007 até hoje, mais de 40 mil leitos deixaram de existir. Além desse número decrescente, a qualidade dos nossos hospitais é lamentável. Nem 3% tem certificado de acreditação, ou seja, são de excelência. E a diferença entre um hospital certificado
para um sem acreditação é gritante, podendo ser mortal para o paciente, tendo 3 vezes mais chance de erro cirúrgico e diagnóstico equivocado. Bom, é percebível que nós não temos a estrutura, mas temos profissionais qualificados? Não. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o número de denúncias de erros médicos aumentou 52% de 2010 para 2011. Casos como o ocorrido em Minas Gerais, onde um médico esqueceu uma faca com lâmina de 10 centímetros dentro do paciente, são comuns. Então, isso é estar preparado? Está faltando mais 50 mil médicos no Brasil? Não. O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente antes que a eutanásia possa ser legalizada. Bom dia, meu nome é Nagano, estou representando a 3.1. Já que, como a réplica disse, já que não podemos usar argumentos antigos, por que vocês citaram o juramento de Hipócrates? Não existe eutanásia no Código Penal. Ela não é tipificada. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, não pode haver dignidade com uma vida vegetativa. Em países onde essa prática da eutanásia é liberada, é necessário o consentimento do paciente e dos familiares para decidir o que fazer com a vida do primeiro. Além disso, uma junta médica irá diagnosticar o quadro do paciente e depois decidir se há vida a ser preservada. Se não houver, será dado um medicamento para a família e o paciente para aliviar a dor e depois de um período, se persistir a decisão, será praticada a eutanásia. Portanto, se for adotada essa prática no Brasil, não há por que dizer que o Brasil não está preparado para a eutanásia. Isso porque os médicos estão preparados tanto profissionalmente quanto tecnicamente. E é dever destes preparar psicologicamente o paciente e as famílias para situações como essa. Ser contra a eutanásia é fácil. O médico não tira e nem coloca ninguém na UTI. Ele simplesmente os larga na mão do destino. Convenhamos, plateia, isso não é negligência? É claro que falar de morte nunca é fácil, mas para muitos ela é uma esperança. Obrigado. 2 minutos para a preparação às... Você viu o que o Salomão fez? Ele comigo que ele foi com o principal dele. Não, pro câmera pegar. O cara tá muito nervoso, velho. É bom e todo mundo gosta. Bom dia a todos, bom dia equipe adversária, bom dia avaliadores, bom dia terceirão do Bom Jesus inteiro. A nossa equipe é a 3.4, nós estamos contra a preparação do Brasil para a eutanásia. Né, botando aí a pergunta, se o Brasil está preparado para a eutanásia, bem, para responder a essa pergunta, eu vou fazer uma série de outras perguntas, que são condições necessárias para que o Brasil, na verdade, seria aplicado para qualquer nação, mas que o Brasil possa aceitar a eutanásia. A primeira delas é se o médico brasileiro está disposto a romper totalmente com o seu juramento sagrado, que é o juramento de Hipócrates, que é atualizado e é usado hoje em dia, apesar de ser antigo. O médico brasileiro estaria jogando no lixo séculos de ética médica que foram preservados ao longo da história se ele estivesse praticando a eutanásia. Afinal, o juramento de Hipócrates é contra a eutanásia, sim. Uma outra questão seria a legal, seria quanto à legislação. Seria se, e aí entra uma outra pergunta minha, se a prática da eutanásia não entraria em conflito com a legislação brasileira. E a resposta, novamente, seria não, pelo seguinte motivo. No artigo 5º da Constituição, é dito claro
preto no branco, que o brasileiro tem a inviolabilidade do direito à vida. Ou seja, ele não pode abrir mão desse direito fundamental que é a vida. E a minha terceira pergunta é quanto à eficiência dos médicos brasileiros. Se eles são capazes de determinar com certeza se a morte de uma pessoa é iminente ou não. A resposta novamente seria não. E para explicar isso, eu gostaria de contar uma história de um brasileiro aí que foi desenganado pelos médicos. A história começa quando esse protagonista era apenas um garoto, ele tinha 11 anos de idade, e foi atropelado por um caminhão. Ele ficou uma semana em coma depois do acidente. Quando ele acordou, ele descobriu que seu pulmão esquerdo não funcionava muito bem, o seu fígado não funcionava muito bem, a sua diafragma tinha sido praticamente destruído, e os médicos lhe informaram que ele nunca mais voltaria a andar. Bem, ele passou um ano hospitalizado, ele foi submetido a uma série de tratamentos, incluindo fisioterapia, e com muita garra e determinação, ele superou todas as expectativas dos médicos, todos os obstáculos ele os superou, e virou... Ele conseguiu voltar a andar. Futuramente ele se dedicou a uma coisa que ele gostava bastante, que eram as artes marciais. Ele virou nada mais, nada menos que um dos maiores lutadores de MMA da história. O nome dele é Antônio Rodrigo Nogueira, vocês o conhecem como o Minotauro. O Minotauro superou os diagnósticos dos médicos, eles não foram capazes de determinar o futuro do Minotauro. Então eu faço minha última pergunta para vocês. O Brasil está preparado para desperdiçar, para jogar fora o potencial de uma vida humana? Bom dia a todos. Bom, como já dizia Freud, se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Poderia ele estar falando de uma morte natural ou da escolha de morrer? Porque sim, viver é um direito, mas não é uma obrigação. E ninguém deseja viver em sofrimento ou ainda se sentindo um peso para seus familiares. A eutanásia é um ato que respeita a determinação do paciente e de seus familiares, respeita a livre escolha dos cidadãos. Com certeza, ter pensamentos contra a eutanásia é ter um pensamento retrógrado, sendo que muito se fala pelo direito da vida, mas muitos ignorantemente ainda condenam o direito de uma morte digna. E é por isso que eu venho aqui com os meus colegas, para mudar, progredir essas mentes dogmatizadas que julgam a eutanásia como uma simples forma de tirar a vida. Queremos que ela seja legalizada justamente para ser conhecida pelo seu próprio conceito, uma boa morte, uma morte sem sofrimento, e não mais seja tipificada como homicídio. Assim, ela seria um processo totalmente democrático e poderia ser aceita pela população muito bem. Bom, e também sabemos que hoje se encontram muitos cidadãos internados em estado grave, esperando pela cura. E sabemos que esperar pela cura que não tem previsão, respirando por aparelhos e se mantendo vivo por medicamentos, é prolongar a vida do paciente. E como meu colega Rodolfo já citou, isso se chama distanásia, condenado pelo Conselho Federal de Medicina. Bom, é claro que todos estamos preparados para aceitar a eutanásia no Brasil, pois essa visa os sentimentos do povo, algo que muitas vezes a legislação ignora. Muito obrigado, um bom dia a todos. Mas o resto, o grupo deles foi muito mal. Logo após a 3-1, levantei! 38 apóstolos também. Para 138 já na sequência. 3-1! Eu também tô.
Não, não, é só no último. Ah, não, não, é nessa, verdade. Antes da gente. Melhor o banana. Calma, calma. Professor Paulo trazendo o resultado. Bom dia, bom dia. Pessoal, eu acho que está sendo um momento aí muito interessante na vida de vocês, certo? Acho que as duas equipes estão de parabéns, certo? Aqui acho que não é uma vitória de uma única equipe, sim de todos vocês, né? Porque vocês vão usar isso provavelmente algum dia na vida de vocês, seja no vestibular ou seja na sua vida em si, certo? Acho que é o primeiro momento aí de música que vocês vão ter aí, de grandes manifestações, grandes argumentações, grandes trabalhos que vocês vão ter na vida de vocês. Então acho que não tem um vitorioso, o vitorioso são vocês, beleza? 3-1, 1978. 3-4, 1918. Para que a nossa plateia entenda. Então agora seguimos com os 3 últimos confrontos. Lembrando que o vencedor deste embate já está automaticamente na final e discutirá o metrô curitibano. Então lembramos que o vencedor já está automaticamente na final. Tema: 3-1! Nobres avaliadores, tema em pauta: a imprensa pode ser inteiramente livre ou precisa de um marco regulatório no Brasil? Contra ou a favor? Então, reitero, o professor Denis sabiamente colocou há pouco as palavras da ideologia. Vocês, quando têm aula conosco, sabem das nossas posições também. E não significa que as nossas posições sejam a verdade, mas constituem uma verdade do nosso processo de educação. Então, vocês sabem, muitas vezes avaliar indo contra o que nós pensamos também é um exercício de cidadania, porque estamos de alguma forma observando o outro lado da moeda. Então, entendo, o processo avaliativo é, sem dúvida nenhuma, o mais justo possível, não é? Mesmo que alguns o questionem, isso também é bem-vindo. Temos a plena convicção de que os nossos avaliadores estão fazendo o melhor trabalho possível. Então, a imprensa pode ser inteiramente livre ou precisa de um marco regulatório no Brasil. Nós teremos a 3-1 e a 3-2. Só reiterando, né? A 3-1 falará a favor do marco regulatório, a 3-2 contra o marco regulatório. Pelo sorteio, a 3-1 fala primeiro. Bom dia, meu nome é Cecília e eu estou junto com a 3-1 para defender a instalação do marco regulatório sobre a imprensa brasileira. Imprensa significa imprimir, transmitir, e liberdade é ter a faculdade de agir ou não agir, que tem como sinônimo a palavra vaga, designada para meios errantes.
De fato, ter uma imprensa livre nos dá certa sensação de segurança e de relação direta com as informações. Porém, estamos cada vez mais sujeitos a sermos alienados negativamente pelo meio de comunicação, que sim, é livre, mas onde a maioria de seus conteúdos são manipulados. Escreveu Clarice Lispector: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. E é neste mesmo enfoque que podemos perceber que a liberdade nos dá a sensação de poder, de domínio. Domínio cada vez mais insaciável, na medida que, por medir, notamos a dimensão esplendorosa que a imprensa adquire, sendo mais poderosa do que os nossos 3 poderes, pois esses têm quem os regule. A imprensa se tornou um perigo à sociedade. Vivemos tempos de ditadura, a ditadura da imprensa. Somos designados a aceitar as informações colocadas por ela. Se todo indivíduo soubesse a importância de filtrar as informações, esta, de fato, seria livre. Porém, da maneira que estamos, da maneira que fazemos, criamos nela uma sensação de prepotência. Saber das coisas é maravilhoso, mas sermos informados com e do jeito que querem nos informar é de impasse, erro de nós mesmos. A imprensa está para nos informar e nada mais. Porém, quando essa começa a interferir no senso comum e agir sobre massas, se torna um perigo à sociedade, possuindo influências perigosas sobre mentes fracas. Maquiavel citou: as palavras têm em sua trajetória um poder de uma lâmina afiada, no maravilhoso mundo que se instalou o caos. É, portanto, a partir de tais premissas, a importância de colocar um marco regulatório para a imprensa do Brasil. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Estou representando a terceira segunda, meu nome é Fernando, e somos totalmente contrários ao marco regulatório na imprensa brasileira. Primeiro, o marco é um esquema favorável para a censura, o aumento do controle estatal na mídia, algo que é inconstitucional e é totalmente errôneo. Também sabe-se que os representantes da mídia são humanos e, por isso, haverá sim a corrupção entre governantes e esses que controlam o poder da informação. Como, por exemplo, quando um governante ele paga uma propina para que uma informação do seu opositor seja facilitada para ir para a televisão ou seja mais limitada. Podemos citar também que o controle da imprensa já foi utilizado no Brasil durante os regimes ditatoriais, como no caso de Getúlio Vargas e da ditadura brasileira, ditadura militar, desculpa. E também foi usado pelos regimes fascistas para modelar os jovens para se integrar na sociedade do jeito que os governantes queriam, e não sem um senso comum, sem um senso crítico, sem a mente aberta. Devemos também ressaltar que não é preciso de uma legislação para que se promova a ética na mídia, e sim um investimento maior na educação, porque o Brasil, do jeito que está corrompido hoje em dia, não é apenas um papel, um instituto, uma legislação que vai acabar com essa corrupção. Então acreditamos que quem defende, quem é a favor desse marco regulatório, ainda respira ares antigos e fere de maneira muito aguda a democracia, que é um direito de todos. Também podemos relacionar ao IDH, essa liberdade da imprensa. Quanto maior o IDH, maior a liberdade da imprensa. Hoje o Brasil ocupa a 80ª posição de 160 países por uma pesquisa feita pela ONU, e caso na liberdade da imprensa, e caso esse marco seja aprovado, a posição irá despencar. O Brasil estará muito atrás de países menos subdesenvolvidos, onde já tem o controle da imprensa. Então, Então não há, nosso grupo é contra o marco regulatório, pois a imprensa livre apenas acaba com a democracia, e não há uma democracia sem uma imprensa livre. 2 minutos para a organização das equipes, para a discussão. Boa tarde. Nós estamos aqui para defender que é errado a aprovação de marco regulatório, porque esse é um método de aumentar
a alienação popular, porque o governo vai poder ser autoritário e modificar com o órgão que vai ter que ser criado para fiscalizar essas informações, vai poder modificar essas informações de forma, como acontece de forma errônea hoje, pela própria imprensa, modificar o pensamento da sociedade e alienar ela para pensar positivamente do governo, que na verdade não está bom. O segundo Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, esse marco regulatório ia ser um método autoritário do governo, e para ele o autoritarismo é o último refúgio da incompetência. Ou seja, o governo hoje é incompetente e eles estão querendo, a partir desse marco regulatório, esconder a incompetência do nosso governo. Pode haver um controle parcial do governo em relação a isso, modificando as informações a partir desse órgão que vai ter que ser criado para fiscalizar. Segundo Carlos Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, também existem outros métodos menos radicais do que a criação de um marco regulatório e que vai ter menos impacto social também, como a criação de um ombudsman, que é um homem contratado pelo próprio jornal ou pela televisão para publicar no próprio meio, no próprio jornal, no caso, críticas sobre o jornal. Então vai ser uma forma de democratizar sem que haja uma influência do governo. E vai ser uma forma mais democrática e imparcial de levar informação para a sociedade. Obrigado. Bom dia, meu nome é Nagano e estou representando a 3U. É preciso lembrar que na maioria dos países, os principais países democráticos apresentam sim um marco regulatório. Um exemplo disso seria a Inglaterra, que acabou de adotar o marco regulatório. Essa ideia que o nosso grupo passou de que o marco regulatório poderia gerar censura e autoritarismo é equivocada. Isso porque, pelo contrário, ele está aqui para permitir a liberdade de expressão, a pluralidade e a diversificação de informações. No Brasil, que não apresenta um marco regulatório, a legislação é arcaica e defasada. Ela não agrega questões tecnológicas, questões atuais, como inovações tecnológicas e a convergência da mídia. Além disso, a Constituição de 1988 continua necessitando de regulamentações em artigos relacionados ao setor de comunicação, como os artigos 220, 221 e 223 da Constituição. A formação de oligopólios e monopólios do setor de comunicação gera uma ausência de pluralidade e diversificação de informação e cultura. Isso porque é nesses monopólios que se concentra a maior parte da influência da sociedade. Impera, portanto, um cenário de ausência de regulamentação e que permite a facilidade de manipulação e dificulta a liberdade de expressão da população. Acredito que todos aqui devem conhecer o mito da caverna de Platão. Convidaria vocês para fazer uma analogia juntos. Devemos pensar no marco regulatório como a luz, a verdade fora da caverna, que um ato para libertar as pessoas acorrentadas das sombras ilusórias de dentro da caverna, que seriam as falsas informações passadas pela imprensa. O marco regulatório viria, portanto, para proteger a população e não para prejudicá-la. Obrigado. Bom dia. Estou aqui com a 3 vezes para dizer que nós somos contrários à criação de um marco regulatório da imprensa brasileira. Primeiro, o marco seria a algema que prende o homem na caverna, pois esse marco, após ser aprovado pelo Congresso Nacional, terá que ser regulamentado e sancionado pela Presidência da República. Após isso, terá que ser criada uma agência reguladora pelo governo. E essa agência, como nós sabemos que as agências governamentais funcionam no Brasil, com o tempo poderá ser corrompida, favorecendo os interesses de poucos ou até mesmo do próprio governo, que irá usar essa agência para poder denegrir a imagem da oposição, controlando a imprensa e causando assim uma volta da censura. Além disso, como dizia Benjamin Franklin,
um dos signatários da Constituição Americana e defensor da imprensa livre, seria melhor ter um Estado, um país sem governo do que sem imprensa, pois a imprensa é a única capaz de denunciar os abusos cometidos pelo governo à sua população. Por isso, nós não queremos voltar àqueles anos de chumbo da ditadura militar, onde aqueles que divulgavam suas ideias contrárias aos interesses do governo na mídia podiam ser presos e torturados, e alguns desses estão desaparecidos até os dias de hoje. Por isso, nós somos contrários à criação de marco regulatório na imprensa do Brasil. Vamos, Salomão! Vai! Bom dia, meu nome é Rafael Salomão e eu sou da 3.1. E hoje eu vim provar para vocês que o marco regulatório precisa sim ser implantado no Brasil. Primeiro, o marco regulatório não tem nada a ver com qualquer restrição à liberdade de imprensa. Não existe um jornal 100% imparcial, assim como não existe um jornalista 100% independente. O marco foi proposto para garantir o direito de resposta do cidadão e acabar verdadeiramente com o coronelismo eletrônico, que é a concentração de mídias nas mãos de poucos e poderosos empresários. Citando o caso das organizações Globo, é inadmissível que alguém, além de deter 80% de todo o dinheiro gasto em publicidade no país, tenha uma concentração de mídia imensa, impossibilitando uma diversidade da imprensa. A necessidade do marco é clara. Além de, como já foi citado pelo nosso colega, a Constituição é defasada nesse aspecto. E o Código Brasileiro de Telecomunicações, do ano de 1962, totalmente fora de contexto, não diz nada sobre restrições a oligopólios. A chamada imprensa livre é uma mercadoria que representa os interesses do mercado. Mas então, elas são livres de quê? Somente do controle social e da transparência de seu financiamento, mas verdadeiramente prisioneiras do mercado, dos anúncios e do dinheiro. Muito obrigado. Dois minutos. 3-1! Vai, Gabriel! Ok? Vai, Rodrigo! O lado bom disso é que o 3 sempre está junto. Vamos dar adiante. Ainda bem que não entenderam. Bom dia a todos. A imprensa sempre se utilizará do mesmo argumento, o direito à liberdade de expressão. Direito esse, o qual todos nós temos, mas a imprensa o utiliza de uma forma um tanto quanto diferente. Vou te mostrar por quê. Ela se defende utilizando a liberdade de expressão e consegue o direito de ir e vir como quiser. Mas nesse ir e vir, ela pode vir a ferir outros direitos. Por exemplo, ela pré-julga os casos em que ela recebe e pode ferir, por exemplo, o direito de privacidade. O marco, com certeza, seria uma medida necessária a ser adotada para que a imprensa não atinja poderes inimagináveis e cause danos irreparáveis nas mentes manipuláveis. Eu preciso fazer uma correção aqui quanto aos nossos opositores, que citaram que seria necessário criar um órgão público novo para julgar a imprensa, e não seria. O marco seria um conjunto de leis voltadas para julgar especialmente os delitos cometidos pela imprensa, e poderiam ser adotados, ou melhor, julgados pelo nosso próprio sistema judiciário. Vale ressaltar que isso não é censura, nem se aproxima dessa, pois, na verdade, o marco seria uma garantia de que a imprensa chegasse à liberdade de expressão sem ferir os direitos sociais, os limites sociais. Bom, respeito às leis existentes, todos nós devemos ter. Mas o que as leis existentes não diferem é uma pessoa comum e uma empresa que pode influenciar milhões de pessoas. Logo, o impacto que você tem sobre a imprensa é apenas uma gota do balde cheio que ela pode vir a jogar sobre a sociedade inteira. E por isso devemos adotar o marco regulatório, para que a imprensa não chegue ao nível de manipular um mar inteiro de informações. Muito obrigado.
Meu nome é Isabela, a gente está representando a 32 contra o marco regulatório da imprensa. Gostaria de começar citando Graciliano Ramos, que falou que a palavra é feita para ser dita. Portanto, não pode haver uma regulamentação sobre o que pode ou não ser falado ou publicado. Isso fere a liberdade de expressão. Então, a gente acredita que o marco regulatório para a imprensa brasileira, ele vai limitar o acesso que as pessoas terão à informação, porque ele vai acabar sempre prevalecendo um lado. Uma vez que essas pessoas que julgarão, como o nosso amigo citou, eles são humanos e eles sempre vão acabar dando prioridade para um lado. Se fosse um processo totalmente mecânico, isso não haveria problemas, mas como são pessoas no poder, a gente sempre tem que pensar que existe o risco, sim, de corrupção. Ainda a gente ressalta que esse processo de regulamentação da informação que vai ser divulgada, ele é muito demorado e burocrático. Então, acabaria gerando realmente uma demora no como a informação chegaria às pessoas. A gente acabaria sabendo das coisas muito tempo depois. Diferentemente do que acontece hoje em dia com o advento da internet, que quando uma pessoa acontece algum acontecimento, ela já pode fotografar, publicar em sua rede social. E essa é a verdadeira liberdade de expressão, essa é a verdadeira imprensa. Então, não existe... O marco regulatório, ele não vai agir nesse ponto, uma vez que ele vai, de certa forma, limitar a imprensa, mas as redes sociais e a internet vão continuar sendo usadas. Então, vai ser todo um processo envolvido, vai ser um desgaste que não vai trazer benefícios reais para a situação brasileira agora. A gente entende que há coisas muito mais prioritárias que podem ser atendidas e que esse marco regulatório ele pode funcionar como uma maneira de desviar a atenção para outras coisas importantes. E como já foi falado também, o marco regulatório ele pode abrir caminho para a instalação de ideologias dominantes, como aconteceu no caso do fascismo. E é claro que, mesmo se a gente partir do suposto de que com esse marco regulatório a imprensa vai apresentar os dois lados da informação, sempre vai prevalecer uma ideologia dominante. Então, a gente acredita que o marco não deve ser instalado no Brasil, porque a gente não deseja que ele volte a sofrer, como disse o nosso amigo, os anos de chumbo da ditadura. E por isso nós somos definitivamente contrários ao marco regulatório. Obrigada. Avaliadores. Se a gente perder você em toda a sua aula, Dalton, você que não aguarde, vai tretar. Ai, pelo amor de Deus. Senhor Dalton, o nosso resultado. Um certo cuidado aqui, apenas pedido nosso na comemoração. Cuidado ao subir, que ninguém se machuque. Cuidado, comemore sim, mas ninguém com fratura exposta, ao menos isso. Bom dia. Bom dia! Como sempre, parabéns a vocês. A 32 ganhou? Não, Tatu. O resultado foi... Primeiro uma pausa para os nossos colegas. Teve 1922 e teve 2015. Nossa! 2015 ficou com a terceira primeira. Considerações iniciais. Bom dia a todos novamente, meu nome é Rodolfo, estou junto da 31. Nós iremos defender que o metrô é a alternativa mais viável a ser implementada em Curitiba. O transporte público curitibano, apesar de ser uma referência nacional, atualmente tem se mostrado extremamente ineficaz e defasado, a cada dia se tornando mais caótico. Assim,
desencorajando as pessoas de utilizarem ele, o que muitas vezes é sinônimo de mais um carro para compor as filas de congestionamento que entopem nossa cidade em horários de pico. Obviamente, alargar as ruas e ou construir mais canaletas no atual estado de desenvolvimento que Curitiba se encontra não é uma alternativa viável, mas com as novas técnicas de escavação que permitem a construção do metrô sem interferir na superfície e de forma extremamente segura, o metrô é sim a alternativa adequada para Curitiba. Com isso, com o tempo, o metrô objetiva interligar a periferia à zona central da cidade em pontos estratégicos, melhorando o fluxo de pessoas, pois essas que vivem na periferia, muitas vezes, têm de pegar inúmeros ônibus para alcançar seu destino. O metrô realizará essa tarefa com o menor gasto de tempo e de maneira muito mais confortável. Com a implementação do metrô, com o tempo, estaremos diminuindo o número de veículos nas ruas, pois as pessoas se sentirão estimuladas a utilizar um transporte público de qualidade. Certamente, todo centro urbano, quando alcança um alto nível de desenvolvimento, pede um transporte público e um planejamento de mobilidade urbana adequado, e Curitiba com certeza não é uma exceção. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Beatriz, eu sou da terceira sétima e o nosso grupo vai defender contra a implantação do metrô em Curitiba. O atual projeto do metrô não vem em boa hora, porque há medidas ainda a serem tomadas para melhorar o nosso atual sistema de transporte, que foi referência no Brasil e no exterior, que deixou por 30 anos na vanguarda da inovação em transporte. Segundo o ex-governador e ex-prefeito Jaime Lerner. Vale ressaltar que o nosso atual sistema de transporte transporta 2.250.000 pessoas por dia e o metrô só vai aumentar a nossa capacidade em 18%. E nosso grupo acredita que todo esse investimento que o atual projeto do Gustavo Fruit, que está sendo proposto, que tem data de entrega em 30 de agosto desse ano, para que haja o investimento por parte do governo federal de 1 bilhão para o metrô. Todo esse dinheiro não é necessário agora, já que, como eu falei, ainda tem projetos para melhorar o nosso atual sistema. Um projeto, por exemplo, é de tornar os ônibus, a linha do ônibus como a linha verde, que demore menos para o ônibus passar e haja maior efetividade no transporte. Obrigada. Bom dia a todos. Não sei se todos aqui sabem o que é plano diretor. Bom, o plano diretor é o plano de desenvolvimento de uma cidade. O de Curitiba é de 1960. Era bom para a época, mas devido a série de gestões que desrespeitaram, que negligenciaram esse plano, hoje Curitiba apresenta defasagens em algumas áreas, entre elas o transporte. Por isso que as vias de Curitiba elas não suportam a demanda. Causando os congestionamentos. As alternativas como VLTs e ciclovias, elas ocupariam esses espaços que já são limitados. Então, vale frisar que com o desenvolvimento constante de Curitiba, mais cedo ou mais tarde, precisaremos explorar áreas que não são ainda exploradas, como, por exemplo, o subterrâneo. O subterrâneo está livre lá. E quanto mais o tempo passa, mais encarece o custo dessas obras. Então, precisamos construí-los quanto antes. Muito obrigado. Bom dia, eu sou da 37, meu nome é João Paulo, e a gente vai contra a proposta do metrô em Curitiba. Primeiramente, as únicas propostas
a mais recente proposta, que é da linha azul, já foi revogada pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, por apresentar erros na parte econômica. Outra coisa é que, construindo um metrô, os sítios arqueológicos de Curitiba, tanto quanto o sistema pluvial aqui, vão ser danificados. A gente não vai poder explorar mais esse patrimônio do Estado. Outra coisa é que, com a construção do metrô e os métodos que vão ser utilizados, cut and cover, que são métodos caros e tudo mais, não é possível que circule ônibus em cima dessas passagens. Por isso você vai construir o metrô e não vai deixar circular o ônibus, porque o projeto da linha azul é esse, acabar com o vermelhão para passar o metrô embaixo. Outra coisa é que nesse projeto são 14 quilômetros de extensão, sendo que são 13 pontos de parada, um em cada quilômetro. Então a vantagem da velocidade também não existe, porque vai ser um pinga-pinga praticamente. Vai parar a cada 1 quilômetro, não tem como. Dessa forma, o que a gente precisa é integrar a região metropolitana de Curitiba com o centro, fazendo VLT sim, para uma circulação entre bairros e um transporte, uma integração do sistema de ônibus, para que as pessoas consigam se locomover até a cidade sem ter que pagar pelo metrô e mais uma vez pelo ônibus para circular entre os bairros. Muito obrigado. Que bonito ver todo mundo aqui de cima. Bom dia a todos. Justamente como meu colega salientou, quanto mais o tempo passa, realmente mais cara fica a proposta. A primeira, o orçamento que foi feito era de 6 milhões de reais. E agora, como nós sabemos, o projeto passado, o orçamento foi superior a 2 bilhões de reais. Então, realmente, nós temos que aproveitar o tempo, porque ele está correndo e a gente só está ficando para trás. O metrô é algo necessário em Curitiba, porque com a implantação do metrô, em conjunto com o sistema de ônibus já existente, não necessariamente os biarticulados, mas os outros ônibus que continuarão circulando, vai ter o maior número de pessoas que vai ser possível comportar no sistema durante o dia, incluindo, na verdade, também a tarifa única, que já é implantada aos ônibus. E para diminuir os gastos que foram feitos com pesquisas e também com planejamentos, a Prefeitura de Curitiba adotou algo chamado Procedimento de Manifestação de Interesse, no qual ele terceiriza as pesquisas relacionadas ao metrô. Ou seja, as empresas que desejarem podem pesquisar sobre o metrô e a implantação do metrô e devem apresentar suas propostas até o final de agosto. O início de agosto, dia 10. As propostas que forem aprovadas para serem introduzidas ao projeto do metrô vão ser reembolsadas pelo governo. Ou seja, se uma empresa buscar pesquisar, é a responsabilidade dela os gastos, e não mais do governo. Vale salientar também que o projeto foi inscrito na PAC da Mobilidade e foi aprovado em 2011. E também a implantação do metrô em Curitiba vai garantir o direito de ir e vir, que é dado a nós pelo artigo 5º da Constituição Brasileira. Muito obrigada. Bom dia novamente a todos, José Lucas, A37. Vamos entender o direito de ir e vir, dado pela Constituição. Esse direito se diz mais a liberdade da pessoa de poder exercer dentro da lei o que ela quer fazer, do que mais uma mobilidade urbana. Seria uma espécie de analogia meio, não sei, meio obsoleta, vamos dizer assim. Curitiba hoje sofre porque existe um subsídio muito grande no transporte público, por exemplo, que agora vai ser abaixada a passagem. Curitiba está sofrendo, pagando subsídio para a passagem ser baixa. Lembramos que a passagem do ônibus hoje era para ser de R$ 3,25. E como o custo do metrô é muito alto, como não saber que o metrô hoje seria uma bomba relógio, com esses preços tão altos para serem construídos, e estourar no bolso de cada um de nós que usa hoje o transporte público? Como uma pessoa desce a cada 1 quilômetro e como o metrô será usado na rede integrada de transporte, por exemplo, se essa pessoa terá que andar, se deslocar até onde é
o setor secundário, que não são os BRTs? Eu acho que hoje Curitiba precisa de um projeto melhor de mobilidade urbana. Precisa, todo mundo sabe. A verdade é que hoje essa ideia do metrô é uma ideia meio empírica, é dada como uma solução emergente, mas que hoje estamos com um problema, pelo que vocês mesmos falaram, com o pensamento, com o projeto, que hoje não existe. Hoje é difícil você encontrar mapas que situem o solo curitibano hoje. Hoje o nosso solo tem várias espécies de rochas. Outra coisa, o BRT, o ônibus rápido, que é o nosso biarticulado, foi reformado há pouco tempo. Trouxemos agora o azulão, que pretende aumentar a velocidade do transporte das pessoas. E temos estações com menos, às vezes, de meio quilômetro. E você pode descer, por exemplo, aqui perto do colégio, num lugar como é a Rui Barbosa, e podemos pegar vários outros ônibus. Como vamos garantir um projeto de metrô que até agora foi desaprovado de novo? Tempinho aqui? Não. Vamos dar 4 minutinhos. Bom dia a todos, meu nome é Diogo e eu venho defender o uso do metrô como a melhor opção. Por mais que ainda certos estejam receosos quanto ao metrô, eu venho para afirmar que ele não somente é a opção mais plausível, como a única possível. E para isso eu venho apresentar alguns dados para iniciar. Na quinta-feira pós-feriado de carnaval deste ano, que coincidiu com a volta das aulas, tivemos uma lentidão em nosso trânsito de cerca de 134 quilômetros. Muito maior do que Belo Horizonte e Salvador, que são cidades maiores do que nós, por exemplo. E é um absurdo termos um trânsito tão caótico quanto esse, com uma cidade com apenas 1,8 milhão de habitantes. E é deveras curioso também termos este trânsito com um sistema integrado de transporte por meio dos ônibus, taxado como um dos melhores do país, como modelo para outras capitais, sendo rápido e eficiente, como muitos propagandeiam. Entretanto, este é o grande problema. Ele era eficiente na época em que foi implementado. Agora ele é defasado e não atende mais às necessidades de nossa população. E eis mais alguns dados. Os biarticulados que andam pelas nossas canavetas têm uma capacidade para 250, 300 passageiros. Além disso, suas estações distam 3 a 4 quadras, o que dá um torno de 300 metros. E eles são obrigados a pararem nos semáforos. Já o metrô tem uma capacidade 5 vezes maior, alcançando os 1.450 passageiros, não necessitando parar em semáforos, já que não usar subterraneamente, e suas estações distam de 1 km a 1,5 km. Desta forma, a melhor solução seria integrar no sistema já funcional, mas que está completamente cheio, completamente lotado, dos ônibus, junto com o sistema de metrô. Com isso, pessoas que percorressem grandes distâncias iriam utilizar o metrô, e as outras pessoas que percorressem distâncias menores iriam se utilizar dos ônibus. Além disso, é estimado um número próximo de 400 mil pessoas a utilizar o metrô, caso este seja implementado. Se isto não desafogaria o trânsito, pois realmente eu não sei o que desafogaria. Além disso, o metrô transportaria mais pessoas, com uma satisfação maior, em um tempo menor e um conforto maior, já que no horário de pico é simplesmente impraticável entrarmos em um ônibus e não nos sentirmos desconfortáveis. Por fim, não há mais como expandirmos o nosso trânsito horizontal. Ruas não cabem mais, não comportam mais ônibus. Estes não conseguem mais ser a única solução. O metrô é a única solução plausível e a única possível, já que só poderemos expandir de forma subterrânea ou então acima da linha dos carros, sendo um metrô superficial. Muito obrigado. Bem, eu sou João Felipe, vou concluir pela 37 contra o metrô em Curitiba. Primeiramente, eu gostaria de apontar uma incoerência na própria fala de vocês, porque um dos debatedores colocou o VLT como não uma solução para o problema, como não uma solução ao problema do metrô, e o Diogo na conclusão colocou o VLT como um trem, colocou como se fosse um trem elevado. Então, um de vocês falou que um é trem e outro falou que não é trem, que um é metrô. Enfim, eu não sei que referência seguir depois dessa confusão de vocês. Mas, enfim, existem outras propostas. O problema do metrô escavado é que, por exemplo, você tem várias técnicas para poder efetuá-lo.
o cut and cover, que é a técnica mais barata, ele é um metrô raso. Só que o problema de implementá-lo é que daí você teria que colocar ele no lugar das canaletas. Então você vai tirar o transporte, você vai trocar um pelo outro, ou seja, a demanda vai continuar igual, a gente vai continuar precisando do trem. E o outro, que seria ou pelo método Tatuzão, que é feito nos metrôs de São Paulo, ou pelo NATM, eles são métodos caros, são extremamente caros e são métodos demorados. E isso tem um grande problema no Brasil, porque todo mundo sabe aqui que um governo raramente conclui a obra do outro. Passa, e um fica adiando, e ficam brigando, e sem falar nos grandes desvios de corrupção quando você tem muita verba. Fica difícil efetuar o controle. Eu também gostaria de perguntar mais sobre esse metrô de 6 milhões de Curitiba, porque só para a pesquisa do solo, que foi feita até agora, foram gastados 11,5 milhões só para pesquisa. Como você vai conseguir fazer um metrô eficiente de 6 milhões de reais? Também temos o seguinte, a implantação, tem outros tipos de metrô, por exemplo, que é implantado em Porto Alegre, que é o trem, que ele é elevado e ele usa correntes de ar para sua locomoção. Não é interpretado como metrô, pois nele não tem motor. Ele usa uma vazão de ar que fica dentro, o motor do trem, ele não fica no trem, mas ele fica em solo. Sendo assim, ele é muito leve. Ele consegue levar de 2 ou 3 vezes a mais de pessoas dentro do trem. A carga útil dele no trem efetuando chega a 80%. Dos quilos que o trem vai levar. Ou seja, é um método muito mais eficiente. E sem falar também que essa tecnologia é feita por empresas brasileiras, como por exemplo a Odebrecht, que trabalha na cidade do Panamá, que trabalha no México. Então você vai gerar um capital aqui. Agora, as grandes empresas que fazem o metrô, por exemplo, o metrô de São Paulo, são de máquinas alemãs, caríssimas, e que é inviável. Eu não sei se vocês... Vai passar. Vai, banheiro. Não, você. Então, a Cleuzinha aqui, para o resultado. Certo. Não. Marcos, pode ser. O senhor Geraldo. Lembrando vocês assim. O senhor Geraldo já. O microfone. Segundo semestre, gente querida, projeto nosso, estamos negociando, é claro, uma organização para que tenhamos uma segunda-feira à tarde na concepção do projeto Décadas, anos 1990 e século XXI, e o confronto entre os 4 primeiros do Lourdes e os 4 primeiros daqui. Será um debate entre a série. Será um debate intersérie. Muito bem. Professor Geraldo, segundo o professor Denis acaba de apontar, a diferença foi a mais apertada da manhã de hoje. Com certeza, principalmente, além de ter sido, Marcos, a maior pontuação que duas equipes tiveram, a diferença foi a menor de todas. Mas antes que eu anuncie o resultado, eu quero cumprimentá-los também. Quero dizer que há uns... eu esteve aqui há uns 15 anos, há uns 20 e um pouco mais, eu estive aqui e sob a orientação na época do professor Oswaldo Arnes, pai do nosso vice-governador, nós tínhamos aulas aos sábados também de expressão oral. E foi isso que me motivou a me tornar professor também aqui do Bom Jesus com muita alegria. Então, parabéns, as novas gerações estão suplantando com certeza as antigas. Com a diferença de apenas 6 pontos. Nossa! Em 2.000 e tantos possíveis. A primeira ficou com 2.073 pontos. 2.073. E a terceira sétima com 2.060. Vai!
Aí, Amar! Muito obrigado. Parabéns, né? Aí, Rod. Parabéns, parabéns. Primeiramente,